Na semana passada eu recebi uma mensagem do Paulo Henrique, do Jardim Sul, aqui em São José. Ele queria uma dica de como fazer para controlar o fluxo de caixa da empresa. Falou que tá difícil fazer isso. Então, hoje o tema do nosso quadro de finanças vai ser esse, para responder a você, Paulo, e também ajudar tantos outros empresários. Luciana Equedo já chegou para passar todas as dicas para o Paulo e para os nossos outros telespectadores, né, Lu? Bom dia! Muito bom dia, Marcela. Tudo bom bem? dia para quem está com a gente nessa manhã fria. Ô Lu, a gente tá meio combinando nas cores, né? Estamos um pretinho, ornando. um vermelhinho ali, ó, se tivesse combinado... Sinergia. Sinergia. Sinergia também com o nosso público, que a gente fala, sugiram, podem mandar as dúvidas. Quando eles mandam a gente, quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, e o juízo a gente tem. Exatamente, a gente tem juízo Não é? e a gente traz aqui É todas isso as aí. dicas. Fluxo de caixa é uma palavra, assim, é uma coisa que assusta só de falar para algumas pessoas. Outras já tiram de letra, mas a maioria tem dificuldade. Para a gente começar a organizar isso melhor e perder o trauma, perder o medo dessa organização, o que tem que fazê-lo? A primeira coisa é desmistificar tudo isso. Porque a gente às vezes pensa que é preciso uma planilha daquelas da NASA que você leva 40 dias para aprender a utilizar e quando você finalmente aprende, já desistiu de colocar em prática. Ou quando você aprendeu, a tecnologia já mudou, você tem que aprender tudo de novo. Já era. É. Então, no fundo, a simplicidade é que pode fazer você ganhar o jogo. E se engana quem pensa que fluxo de caixa serve só para o seu negócio. Isso também vale para a sua vida pessoal, para as finanças aí do seu bolso, da sua família. Então, o que é importante? É importante que você controle tudo aquilo que entra no seu caixa, todos os recebimentos dos seus clientes, no caso aqui do Paulo, a pergunta dele foi para a empresa, e tudo aquilo que sai da sua empresa, o que você tem de desembolso, despesas, por exemplo, os custos com o seu negócio. E aí, Paulo, o importante é também provisionar o imposto que foi gerado. Um erro muito comum é deixar de lado a previsão dos impostos, e alguns são trimestrais na pessoa jurídica. E aí, quando chega essa conta para pagar, desestrutura totalmente as finanças de quem não se organizou dessa maneira. Exatamente. A pessoa começa a ter aqueles desencaixes no fluxo de caixa. O que é o desencaixe? É quando você paga mais, sai mais dinheiro do seu caixa do que aquilo que entra, que você efetivamente recebe. E aí você vai ter que recorrer aos juros, aos bancos, ao cheque especial, e pode ser aí o começo de um período difícil na sua empresa, por mais que ela seja lucrativa. Ô Lu, muitos especialistas, e você já comentou isso aqui em outras oportunidades, que quando você tem um negócio é importante separar a conta jurídica da conta da pessoa física, porque essas contas não podem se misturar para que depois as duas partes não percam se caso acontecer. Mas às vezes é difícil, porque se a pessoa tem um pequeno negócio e ela fala, poxa, eu não estou conseguindo, eu vou colocar mais dinheiro do meu bolso para zerar ali as contas da minha empresa, ou para não deixar tão no vermelho assim. Como é que faz esse equilíbrio, assim, de uma maneira prática? Porque não é todo mundo que consegue separar tão bem isso. Sim. Os aportes, que é quando a gente, que é dono da empresa, coloca dinheiro para o negócio, eles são normais. E no começo a gente sabe que a gente tem mesmo que colocar mais dinheiro até que aquela engrenagem comece a rodar. Isso tá tudo bem e não tem problema, mas o que você precisa controlar é tudo que entra e o que sai do seu negócio. Quando fica tudo misturado, você passa a ter dificuldade em saber se o seu negócio é lucrativo, se o que você está fazendo vale realmente a pena, ou se é você que está colocando dinheiro e aí aquele saldo azul que fica lá no final do mês, você vai ter dificuldade de saber. Puxa, realmente é porque o meu negócio é bom e está indo bem, ou sou eu que estou sangrando as minhas finanças pessoais? Isso vale para qualquer tipo de negócio, porque tem muitas pessoas que estão em casa agora, acho que talvez você se identifique ou conheça alguém que esteja nessa situação que eu vou comentar agora. Por exemplo, faz um bolo em casa para vender, trabalha com, por exemplo, fazendo unha. Então a pessoa sobrevive daquele trabalho. Então é como se fosse o salário daquela pessoa se ela trabalhasse numa empresa privada, por exemplo. E aí fica mais difícil separar as contas. Mesmo assim, é importante tentar separar?
Sim, é fundamental separar. Quem trabalha, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma manicure, que trabalha em casa, mas que precisa ali de um capital de giro para comprar esmalte, acetona, algodão, tudo aquilo descartável, né, que a gente usa no dia a dia. Então, por exemplo, essa conta ela tem que fazer de forma separada. Ainda que não seja uma profissional que já tenha formalizado, que não tenha uma MEI, você pode, por exemplo, usar uma conta de um banco digital e tudo que entra e sai você mensura ali. Porque de repente você pode não estar precificando corretamente, você pode estar cobrando muito barato e um valor que seja até insuficiente para cobrir os seus custos. Então, se você não separa, fica difícil saber. Isso vale para tudo, então, para todos os tipos de negócio. Todos os tipos de negócio. E quando eu faço um bolo em casa, Má, pode parecer que eu não tenho custo, mas eu estou usando o gás da minha cozinha, energia elétrica, água. Às vezes eu uso alguns insumos ali que eu já tenho em casa, que eu já fiz as compras para a minha família. Então é muito importante que você faça ali uma ficha técnica nesse caso, do quanto você usa ali de recursos para fazer um bolo, por exemplo. E assim você vai cobrar mais assertivamente. Você estava comentando no comecinho do quadro que esse tipo de organização de fluxo era importante para todo mundo, inclusive para a vida pessoal. Como é que a gente traz isso para a realidade de todo mundo e não só para quem trabalha vendendo algo ou tem uma empresa? Sim, a melhor forma é a gente de fato anotar tudo. Quando eu anoto aquilo que passou e aquilo que está acontecendo agora, eu consigo ter uma visão do passado. E aí o próximo passo é projetar o futuro. Quanto que entrará de recurso aqui no mês de maio na minha conta? E quanto que sairá? Assim eu já consigo prever se o meu fluxo é positivo ou se ele é negativo. E se ele for negativo, se a previsão for de que vai faltar dinheiro, eu tenho tempo hábil para cortar isso. Antes de acabar maio, o ideal é que eu já tenha planejado o mês de junho e assim sucessivamente. Outra questão importante é sobre os prazos de recebimento e de pagamento. Também é muito comum que o empresário tenha um curto espaço de tempo para pagar os seus fornecedores e aí de repente vem o cliente, dá aquela choradinha, parcela, pede prazo para pagamento e aí também pode acontecer um desencaixe. Então você sempre tem que estar de olho nisso. Quanto tempo eu levo para pagar a minha matéria-prima ou o meu fornecedor? E quanto tempo eu concedo de prazo para o meu cliente? Alice Ribeiro, de São José, falou: bom dia, Marcela, boa pauta de finanças. A gente faz para vender em casa e a gente não calcula corretamente. É uma realidade de muita gente, viu, Alice? Obrigada pela sua participação. Por isso que a gente está aqui tentando ajudar no máximo que a gente pode com informação para que vocês consigam cobrar um preço justo. É o trabalho de vocês, isso tem que ser cobrado, né? Exatamente, Alice. Se você já começar assim a estruturar-se, quando o seu negócio crescer, você já vai ter a chance de olhar se vale a pena alugar um lugar, de sair de dentro da sua casa, quanto que efetivamente você gasta. Então pode ser aí um pontapé para o seu negócio decolar, Alice. Outra mensagem que chegou aqui de São José, Jaza, falou: oi, preciso aprender a precificar urgente. Trabalho com marmitinhas saudáveis fitness e não consigo saber o que sai e o que entra de recursos. Sim, então, quando você tem ali a saída das marmitinhas, você já sabe por quanto você vai vender. Então já comece separando essas entradas. Os clientes hoje pagam por Pix, alguns por cartão, transferência bancária, ou mesmo que paguem dinheiro. Deixe isso separado. E aí quando você for comprar a matéria-prima para fazer as marmitinhas, é desse recurso que você vai tirar. Assim, logo de cara, você já sabe quanto entrou e quanto efetivamente você gastou. Mas não pode aí se esquecer do gás, da energia elétrica, da internet, que você pode usar de forma compartilhada. Então, como você não vai gastar só para as marmitinhas, faça aquela conta que a gente chama de rateio. Puxa, quanto que vai para aqui, para o meu trabalho e quanto que vai para a minha família, se é esse o caso. Por exemplo, se a pessoa que tem dúvida de não sei quanto que eu vendo um bolo, não sei precificar a marmita saudável que eu faço, de uma forma bem básica, o que a pessoa poderia fazer? Por exemplo, para essa marmita eu vou usar tantos gramas de arroz. Sim. Aí você pega o valor do sacão que você comprou e divide para ver quanto que está saindo só de arroz, é isso? Exatamente. Cebola, eu vou usar meia cebola para fazer esse prato.
Quanto custa uma cebola? Divide pela metade o preço. É mais ou menos dessa maneira? De uma forma bem básica, tá, gente? Eu tô falando. Mas é mais ou menos assim? É exatamente assim, mas como eu faço para simplificar? Normalmente as receitas, elas vêm ali com quantidades maiores. Então eu também posso fazer de uma forma simples. Por exemplo, no caso do Jassa aqui das marmitinhas. Eu compro tudo aquilo que eu farei as marmitas nesse dia. Somo tudo, incluo ali o material descartável que eu vou usar para entregar, por exemplo. Somo tudo. No final eu verifico quantas marmitinhas deu, divido o total que eu gastei pelo número de marmitas. Assim eu saberei quanto custou cada uma. E aí eu posso fazer assim para quando eu fizer frango, para quando eu fizer uma massa, para quando eu fizer uma carne, porque hoje o preço da proteína ele varia bastante. Muito. E pode aumentar ou reduzir o valor. E aí eu também sei cobrar diferente. Puxa, eu estou fazendo um frango que é mais barato, é um preço. Foi uma carne aí, né, vermelha, que é mais cara, o preço é outro e eu consigo ali ter domínio sobre o meu negócio. Karen pergunta o seguinte: bom dia, quanto devemos retornar à empresa em porcentagem dos recebíveis após o pagamento dos fornecedores? Então, vai depender da margem de negócio. Tem margens que são pequenininhas, que são estreitas, e tem margens que são maiores. Então, quando você precifica corretamente, você começa a conhecer qual que é a margem de lucro do seu negócio. 20, 30, 40, 50%. E é por isso também que você não pode esquecer de nada do que foi gasto, para que você tenha uma visão correta ali do preço. Tereza, de Jacareí, falou: bom dia, Marcela, eu faço pão para vender, pão recheado, mas não sei separar. É esse exercício que você pode colocar aí em funcionamento na sua rotina, Tereza, é isso mesmo? É isso mesmo, já comece, Tereza, somando tudo que você gasta aí para fazer os pães, a receita toda e divida aí o total que você gastou pelo número de pães. Depois o gás, você vai ter que fazer uma estimativa, energia elétrica também, mas um bom começo já é saber exatamente o quanto você gastou com os ingredientes. Lu, o Paulo Henrique, que foi quem acabou dando pra gente essa sugestão de tema, tá assistindo a gente, mandou mensagem legal. Falando: bom dia, tô acompanhando o programa de fluxo de caixa, queria agradecer a Luciane Quedo e a Marcela, muito obrigada pelo esclarecimento, sou muito fã do programa, abraços, Paulo Henrique. Ô Paulo, que bom saber legal. que você tá assistindo, que bom saber que a gente de alguma forma te ajudou, conte sempre com a gente, viu? É isso aí. E comece hoje, né, Paulo? Isso. De uma forma simples. Se não tiver a planilha, pegue um caderno, um bloquinho de notas, o bloquinho do celular e anote. Isso depende só de você, não precisa de tanta sofisticação. Verdade. E se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, manda pra cá, manda pra gente, tá bom? Quem sabe, assim como aconteceu com o Paulo, não acontece com você, da gente falar especificamente sobre um tema que você sugeriu. A gente vai adorar se vier sugestão aí do outro lado, viu? Lu, obrigada, viu? Até semana que vem. Eu agradeço e até terça. Até, beijo.